Vamos ao tema. Por que surgiu o debate sobre esse tema? Eu estou atualizando o nosso esquematizado e já trato sobre o tema da transexualidade. Aliás, eu recebi, quando postei na minha rede social no Instagram, alguns comentários, como por exemplo da Jéssica, dizendo que o tema transexualismo é um tema que não é adequado, porque transexualismo dá uma noção de doença. E o tema tem sido tratado não como uma doença, mas no sentido de transexualidade. Então esse foi o comentário da Jéssica. Também a Dani Lamenha assim coloca, dizendo que o sufixoísmo ele não tem mais tem esse sentido de patologia e, portanto, é melhor transexualidade a expressão transexualismo. E o professor Ítalo Rebouças, grande Ítalo, não sei se está presente aí, disse que é o trabalho de tema do mestrado na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Aliás, grande professor constitucional, professor Ítalo, forte abraço aí para a galera do Rio Grande do Norte. Então, no livro eu já trato sobre isso, né? Eu vou colocar para vocês aqui, é na página 1569, já estou tratando sobre o tema, mas o que me fez debater um pouco mais, e por isso estou abrindo com os meus amigos do Brasil, é que eu encontrei este decreto, que realmente não tinha conhecimento ainda, deixa eu pegar aqui o meu papel aqui, né? Este decreto, vamos pegar o número de novo, 8727 de 28 de abril de 2016. Aliás, um dos últimos atos que a dona Dilma fez, portanto um decreto presidencial, antes do processo de impeachment, meus amigos. Então vamos falar um pouquinho sobre o tema. Eu, quando estive diante dessa informação, se puderem segurar um pouco as mensagens, eu não estou lendo as mensagens porque eu estou concentrado na apresentação. Fiquem colocando o coração para eu saber que não está travando, né? Eu tive o cuidado de analisar um pouco a matéria, porque a matéria entra no campo do direito civil, mas eu não vou estar aprofundando o aspecto do direito civil, mas vou estar aprofundando o aspecto do direito constitucional. E conversei com o professor Cassetari, colega, né, especialista em direito civil em cartórios, e ele me passou uma parte do seu trabalho, o professor Cassetari, em que ele diz, do ponto de vista histórico, que a primeira cirurgia de mudança de sexo, aliás, esta expressão não é correta, não é adequada, a gente vai falar aqui numa cirurgia de transgenitalismo, como eu coloco no livro, foi realizada em 1971 por um médico brasileiro em São Paulo chamado Roberto Farina. E este médico que realizou a primeira cirurgia, diz o professor Cassetari, em 1971, foi condenado por uma denúncia do próprio Conselho Federal de Medicina, condenado criminalmente por lesão corporal grave, por ter feito a cirurgia, mesmo com consentimento da pessoa que queria mudar o sexo. E isso em 1971, condenação em primeiro grau, e ele veio a ser absolvido em seguida pela 5ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo. Ainda havia o tal do TACRIM em São Paulo, depois a emenda 45 acabou com o Tribunal de Alçada e apenas o TJão de São Paulo com quase 400 desembargadores. Meus amigos, aí ele narra, professor Cassetari, no seu livro, que algumas pessoas, inclusive pessoas famosas que queriam fazer a cirurgia, não podiam fazer no Brasil porque não era aceito. E aí foram fazer em outros países, como o conhecido caso público, por isso eu estou dizendo o nome, de Roberta Close, que foi fazer a cirurgia na Inglaterra e teve, pela justiça brasileira, uma negativa de mudança de nome. Isso só veio a ser corrigido em 2005. Tudo bem. Em 1997, o Conselho Federal de Medicina regulamentou na resolução 1482.
se puderem anotar aí, resolução do Conselho Federal de Medicina, número 1482 de 97, que admitiu em caráter experimental a cirurgia no país. Em 2002, o Conselho revogou esta resolução de caráter experimental e passou a admitir de modo definitivo na resolução 1652. Então a seguinte foi a 1652. Vocês encontram essas resoluções no site do Conselho Federal de Medicina. E hoje, a resolução que regulamenta, estou com ela até aberta na tela, é a resolução do Conselho Federal de Medicina, número 1955. Esta é a atual, inclusive coloco no livro, 1955. Anote aí, resolução CFM, Conselho Federal de Medicina, 1955-2010, é a atual resolução que regulamenta a cirurgia de transgenitalismo de mudança de sexo. E define, na verdade, o cabimento diante do transexualismo. Então, como já alguns comentaram no meu Instagram, na verdade o que você tem ali é uma noção de patologia. De fato, o próprio, coloco no livro, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, define como sendo o transexualismo, e não fala em transexualidade, como uma patologia, como uma doença, E define isso, vou ler para vocês, isso quem está com o livro está aqui, né, na página, vamos ler que página é, página 1469. Vamos lá. Professor PB, muito obrigado pela presença. Ilustre PB, direto de Nova York, tem acompanhado a sua viagem com a família. Muito obrigado por estar presente e chamar os seus alunos. Muito obrigado, viu? Grande PB. Esse é o cara. Seguindo, diz a OMS, na definição, que o transexualismo é reconhecido como uma patologia, podendo ser conceituado, isso está no livro, conceituado como a vontade de viver e ser aceito como membro do sexo oposto, acompanhado, geralmente, do desejo de fazer com que o corpo seja o mais próximo daquele que se sonha, seja por cirurgia, seja por tratamento hormonal. Fixa-se ainda um prazo de 2 anos de continuidade do desejo de mudança de sexo e que não haja sintoma de qualquer outro transtorno mental. Isso quer dizer que a pessoa nasce com as características físicas de um sexo, mas pensa e se comporta como pessoa do sexo oposto, não se confundindo o transexualismo com a homossexualidade. De fato é isso. A pessoa olha o seu sexo de nascimento e diz, isso não me pertence, corta. Né? Eu estou dizendo um homem, né? Claro. E isso tem um nome, a mudança do fenótipo masculino em feminino. Eu escrevo isso no livro, chamado de neocolpovulvoplastia, o sexo masculino em feminino. Vou repetir, neocolpovulvoplastia. Diz a literatura médica, não sei o que eu estou dizendo, a literatura médica, que esta mudança, prestem atenção, guerreiros do Brasil, de homem para mulher, a literatura médica descreve como sendo uma cirurgia praticamente perfeita, em que você talvez nem tenha como saber. Estou dizendo que é a literatura médica. Agora, o contrário. Qual é o contrário? O contrário é a mulher que quer virar homem. Aí não é tão perfeita a cirurgia, porque é colocada uma prótese, e aí não é tão perfeita, diz a literatura médica. Né? A página do livro que eu estou tratando, gente, é a 1469, da 20ª edição. Tá? Então vamos lá. Literatura médica, não sei o que eu estou dizendo, literatura médica, né? Vamos lá. Bom, e o artigo 3º desta resolução do Conselho Federal de Medicina diz que para esta mudança, porque é uma mudança drástica, o homem corta fora, ele tem que ter certeza que ele quer, tem que ter certeza, meus amigos. Então a dúvida não pode pairar aqui, tem que ter certeza que quer esta mudança. Diz o artigo 3º da
resolução que os seguintes critérios devem ser observados: desconforto com sexo anatômico natural, desejo expresso de eliminar os genitais, perder as características primárias e secundárias do próprio sexo e ganhar as do sexo oposto, permanência desses distúrbios de forma contínua e consistente por no mínimo 2 anos, a pessoa tem que ter certeza, e ausência de transtornos mentais. Isso tudo é o que está previsto lá na resolução do Conselho Federal de Medicina. Muito bem. Agora eu passo a analisar algumas observações em relação às ações que correm no Supremo. Isso também está no livro, agora na página 1470. O que é novo, daqui a pouco estamos chegando no novo, que vocês vão ter que me ajudar. Vocês vão ter que me ajudar. Foi julgado uma suspensão de tutela antecipada, e a sigla do Supremo, para quem quiser olhar, é STA, Suspensão de Tutela Antecipada, número 185. E a relatora era a ministra Ellen Grace, que julgava um pedido para suspender uma decisão do TRF que obrigou, em ação civil, que o Estado fizesse a cirurgia de mudança de sexo. Basicamente, os princípios que poderiam sustentar uma ação judicial seriam, anotem aí uma ordem interessante de fundamentação para esta mudança: dignidade da pessoa humana, artigo 1º, inciso 3, proibição de discriminação por motivo de sexo, artigo 3º, inciso 4, intimidade, vida privada e honra, 5º, 10, direito à saúde, 196. São alguns fundamentos constitucionais, eu vou repetir, que podem justificar a cirurgia de mudança de sexo. Repito: dignidade da pessoa humana, 1º, inciso 3, proibição de discriminação por motivo de sexo, 3º, inciso 4, intimidade, vida privada e honra, 5º, 10, e direito à saúde, 196. Muito bem, vamos lá. Então temos a STA 185, e esta decisão em liminar da ministra Ellen Grace, aliás, a ministra Ellen Grace não está mais no Supremo, mas foi a primeira mulher a assumir o cargo de ministro do STF. Vou contar uma passagem interessante, porque foi realmente a indicação da ministra Ellen Grace Norfleet, do Rio Grande do Sul, uma indicação de ação afirmativa, porque até então não havia mulher no Supremo. Nunca se pensou, aliás, olha que loucura, nunca se pensou que uma mulher fosse ser ministra do Supremo, porque não havia um banheiro feminino no Supremo, no plenário, meus amigos. Quando a ministra Ellen foi nomeada, tiveram que fazer uma reforma no Supremo para criar o banheiro feminino. Não é que criar um banheiro com luzinha, não, porque não tinha, era banheiro, era o banheiro dos homens, aquele clube, todo mundo junto. Então tiveram que criar o banheiro feminino. Olha que loucura. Foi uma ação afirmativa, realmente não havia mulher no Supremo até então, e nunca se pensava. Tanto é que estruturalmente no plenário não havia banheiro feminino, uma coisa impressionante, né? Bom, a ministra Ellen já não está mais no Supremo, né? Exerceu um papel muito importante, e nessa decisão ela não permitiu a manutenção da liminar do TRF, porque isso iria gerar, na ação civil pública, e essa decisão iria gerar um problema financeiro, né? Isso iria repercutir no orçamento do Estado. Uma certa crítica a essa posição, mas de toda forma esse foi o fundamento. Esta suspensão de tutela antecipada perdeu o objeto, porque o Ministério da Saúde, ele editou uma portaria de número 1707 de 2008, que instituiu no âmbito do SUS, portaria do Ministério da Saúde, também está no livro isso, 1707 de 2008, o processo transexualizador, né, que prevê essa obrigação de mudança de sexo, inclusive feita pelo SUS, a obrigação do SUS. E com isso a STA perdeu o seu objeto. Muito bem, eu quero que anotem ainda uma outra ação, essa ação interessante que está tramitando no Supremo,
que é a de 4275. Anotem essa, porque essa é importante. A de 4275 está tramitando no Supremo, proposta pela PGR, a de 4275, e nesta ação a PGR pede seja reconhecido o direito de transexuais alterarem o seu nome e sexo no registro civil, alterar nome e sexo no registro civil, mesmo para os que não fizeram a cirurgia para mudança nas características da genitália. Porque veja, aquele que fez a cirurgia, né, de transgenitalismo, consequência básica é que tem o direito de mudar o registro civil, o nome, o sexo. E eu sustento, Pedro Lenza, do ponto de vista constitucional, tema muito novo ainda, o Supremo não decidiu ainda, que aquele que fez a mudança por cirurgia, ele deve ser enquadrado como se fosse a pessoa do sexo que ele mudou. Então, se um homem virou mulher, ele tem que ser tratado como mulher, e, portanto, pode casar com um homem, e esse casamento é perfeito. Essa é aquele que fez a cirurgia. O que a ADI pede? Que se possa alterar o nome e o sexo no registro civil, ela vai além, mesmo para quem não fez a cirurgia. Mesmo para quem não fez a cirurgia. Esse é um tema bastante interessante. Foi proposta em 2009 a ação, nós estamos em 2017, foi proposta em 2009 e não julgou ainda, né? Então vocês têm que acompanhar o julgamento desta ação. E uma outra ação bastante interessante é da relatoria do ministro Barroso. O ministro Barroso julga, eu também comento no livro, ó, página 1471, tá lá, tá vendo aí? RE 845-779. RE 845-779. Vocês anotem que isso é importante também, porque é um recurso extraordinário com repercussão geral, com tema a ser definido e tese jurídica a ser fixada. E com o novo código, a definição de tese tem uma importância muito grande. RE 845-779. E aqui é uma história bastante curiosa, de consequências muito complicadas, de uma situação que ocorreu num shopping em Florianópolis. Se tiver alguém de Floripa aí, talvez conheça de perto a situação. Mas a situação envolveu uma pessoa do sexo masculino, transexual feminino, que tinha a frequência de ir ao shopping, então sexo masculino, transexual feminino, mas que não fez a cirurgia. E que tinha, na visão dela, da pessoa, o direito, a vontade de ir ao banheiro feminino, sexo masculino, sem mudança de sexo, portanto, né, com tudo lá, e que iria ou foi ao banheiro feminino. Aí, meus amigos, o que aconteceu? O segurança do shopping, já meio que de olho nessa pessoa, entrou no banheiro, arrancou a pessoa à força do banheiro, que estava fazendo xixi lá no banheiro feminino, e essa pessoa saiu nervosa, desesperada, fazendo xixi nela mesma, se sujou inteira, e conta a história lá da ação, que ela voltou para casa de ônibus, toda molhada de xixi, toda desconfortável, e houve um pedido de indenização. Foi condenado o shopping a pagar a indenização, e houve uma majoração pelo ministro cadê? O segundo ministro votou também. Ministro Fachin. Estou tratando no homem lá, no livro. Pedido de vista do ministro Fux, 19/11/2015. Aliás, por falar no ministro Fux, no último periscope feito ontem, disseram que o meu cabelo está parecendo o cabelo do ministro Fux. Será? Vamos continuar. Né?
Indenização pesada. Então, temos que acompanhar, porque é um recurso extraordinário com repercussão geral. Coloco até no livro que existem 1000 processos sobrestados no Brasil. 1000, então é coisa grande. E a tese, quem está com o livro, isso está fixado lá no livro, na página 1471. A tese que o ministro Barroso propõe é o seguinte: os transexuais têm direito a serem tratados socialmente de acordo com a sua identidade de gênero, inclusive na utilização de banheiros de acesso público. Esta é a tese, né, que está sendo proposta pelo ministro Barroso. 2 votos nesse sentido: indenização, shopping condenado e pedido de vista do ministro Fux. Então, realmente um tema bastante delicado. Eu vou continuar. Vamos, tá tudo bem aí, meus amigos? Vocês estão bem? Tá tudo bem por aí? Vamos em frente? Vamos continuar, né? Vamos em frente. Eu não vou entrar nos detalhes, também tenho filha, né? Manu, 6 anos, né? Vamos em frente, vamos em frente. Não vou entrar nos detalhes, estou contando o fato, né? Vamos lá. Vamos em frente. Tudo ótimo, que beleza. Vamos lá. Eu não sei o que comentar para ele, porque a galera tá falando que tem umas pessoas que falam coisa que não tá muito adequada aí. Galera, procura não falar, segura um pouco, porque o tema realmente é um tema delicado. E se eu entrar no aspecto religioso, meus amigos, aí paramos. Eu não vou entrar no aspecto religioso porque o Estado brasileiro é leigo, laico, não confessional, não tem religião oficial, né? Então, mas vamos em frente. Então, não vou falar de questão religiosa aqui não, né? Estou falando de uma questão técnica. Vamos lá. Olha aonde chegamos. Tem mais uma informação aqui. Mais uma informação. Ninguém falou nada demais. Então seguimos. Estamos juntos aí, galera. 400 pessoas ao vivo aí. Vamos lá. Pé na lei, né? Tem mais uma informação. Essa informação é boa. Da OAB, né? Seguinte, gente. OAB aprova o uso de nome social por advogadas travestis e transexuais. Meus amigos, isso aconteceu no dia 17 de maio de 2016. Então o que eu estou falando agora, essa informação ainda não está no livro. Foi as novidades que eu estou encontrando agora, hoje, para que eu estou fazendo um trabalho de atualização para colocar no livro. Então o que eu estou colocando agora é novidade que não está no livro. Eu queria depois ver a opinião de vocês, para que a gente possa, então, ver se o que eu estou colocando no livro está correto. Quando sair a edição de 2017, estou trabalhando, não sei ainda, estou trabalhando, né? Vamos lá. Então, eu vou trazer as novidades que eu estou acrescentando no livro, depois eu quero saber de vocês se eu estou certo ou errado. Se eu estou certo ou errado. Vamos lá. OAB aprova o uso de nome social por advogadas e travestis transexuais. Foi no dia 17 de maio. Aliás, um dia que foi escolhido pelo plenário da OAB, pelo Conselho Máximo da OAB, Conselho Federal da OAB e pelo Pleno, dia 17 de maio de 2016, que é o Dia Internacional contra a Homofobia. E a OAB admitiu o uso de nome social para os advogados. Né? O nome social é o nome que a pessoa é socialmente conhecida. Então, por mais que seja, por exemplo, um travesti, que a gente sabe que é do sexo masculino, é conhecida socialmente como Joana, sei lá. E aí o nome na OAB tá lá, Cláudio, né? Então vem a questão, será que o Cláudio, né, não teria o direito de na OAB sair o nome Joana e assim assinar na petição, que é o nome socialmente conhecido, né? Esta é uma questão importante, né? E o Conselho Federal da OAB admitiu o uso do nome social. O que é interessante aqui é que o Conselho Federal da OAB não admitiu que se mude o registro civil. Aliás, não poderia. Isso tem que ser por meio de lei ou por ordem judicial, uma alteração na lei de registro. Isso é inaceitável, alteração no registro civil. Não tem nem o que pensar. O que se colocou aqui é a possibilidade de colocar o nome social na carteira da OAB. E vou dizer o detalhe. Ao lado
ao lado do nome civil. Então, a OAB está propondo que na carteira saia o nome social e o nome civil. É isto que eu estou... Isso quando eu comecei a olhar, fiquei um pouco preocupado. Porque se tem o nome civil e o nome social é outro, então não adiantou nada, porque a pessoa continua com o nome civil, mas há um nome social. E aí eu achei interessante a manifestação da advogada, conhecida como Márcia, não vou dizer o nome completo, está aqui a Márcia, que na verdade não é Márcia, que na verdade é Marcos, disse assim, vou ler aspas, está lá no próprio site da OAB, essa informação. Vamos lá, né? É o seguinte, a Márcia, que é o Marcos, doutor Marcos, que é conhecido como Márcia, disse assim, aspas, é extremamente emocionante para mim. As pessoas me cobram isso, perguntam sobre isso. Ainda estou emocionada porque é um marco histórico. Há uma repercussão muito grande diante do que aconteceu aqui hoje. Vai haver uma repercussão nacional muito grande. É uma demanda antiga, o uso do nome social. Temos conseguido alterações de nome civil através da justiça. Isso é tranquilo hoje, alteração de nome civil na justiça. Mas é aí que me chamou a atenção, porque ela é travesti. Mas a travesti não quer mudar o nome civil. Olha o que ela fala. Muitas pessoas não desejam ou não podem fazer as alterações e desejam simplesmente o uso do nome social. E é uma demanda antiga e muito difícil. É muito importante até para o exercício da minha profissão. Então o que eu achei interessante é que ela, como travesti, não quer mudar o nome civil dela. Porque se quisesse, ou mesmo fazer a cirurgia, faria a cirurgia. Porque hoje tem até, o SUS tem que bancar isso aqui. O SUS tem que bancar isso aqui. Então, meus amigos, o que se mostrou interessante é esta postura da travesti Márcia Rocha de querer manter o nome civil, mas ter o nome social. Então o que vai ser admitido hoje, e o prazo é de 6 meses, portanto passa a valer a partir de agora, basicamente, foi em maio, então passa a valer agora no início do ano, a turma que for tirar a próxima carteira da OAB já tem esse direito. O que vai ter, vai ser possível aqui? Que o nome social seja, estou lendo aqui, incluído ao lado do nome de certidão na carteira profissional. Então não vai mudar o registro civil. Não está mudando o registro civil. Nem poderia a OAB mandar mudar o registro civil, porque a OAB não tem poder de mudar uma lei federal. Jamais. Perfeito. Então eu tive dúvida na hora, mas entendi pela demanda da travesti Márcia Rocha a lógica do que ela pensou. Vai o nome social e o nome civil está lá, porque a carteira da OAB tem efeito de carteira de registro civil. Não poderia a OAB apagar o registro civil sem que houvesse a mudança no cartório. Isso não seria aceitável. Então isso se mostrou bastante interessante quando eu olhei essa decisão. Então, ao lado disso tudo, e aqui a novidade que eu estou pensando em colocar no livro, está a própria decisão da OAB em admitir o uso do nome social. E aí entrou, vamos lá, né, 00:10, galera do Brasil, vocês são demais, vocês não cansam. 00:10 em São Paulo, o Nordeste é ainda 11:10, é isso, galera? Tem alguém aí que está às 11 horas, tem alguém 10 horas? Acre está presente aí? Que horas são por aí? Isso, né? É isso aí. 11:10. Markson Lima, Recife, Rio, Paraíba, Fortaleza, vamos embora. Isso aí, galera. Então, galera, então 11:10 tá cedo ainda. Mossoró tá cedo. Vamos em frente. Maranhão, vambora. São Luís, vambora. Galera, então vamos lá. E aí entra o tal decreto. Maravilha, vamos em frente. O decreto Manaus 22:11. Gostei, tá tranquilo, tá cedinho. Vamos lá, beleza, Manaus. Grande abraço pra galera de Manaus. Galera, vamos lá. O que me chamou a atenção, então, foi este decreto. Estão vendo aí? 8727, da dona Dilma. Um dos últimos decretos, o último decreto que ela fez. Dona Dilma aí, viram? E isso que eu estou querendo colocar no livro. Por que isso foi interessante? Porque este decreto 8727 dispõe sobre o uso do nome social e o reconhecimento da identidade de gênero de pessoas travestis e transexuais
no âmbito da administração pública federal, direta, autárquica e fundacional. Define, vale a pena vocês darem uma olhada, o conceito de nome social e o conceito de identidade de gênero, que aliás é uma das propostas da tese do ministro Barroso no RE 845779. Ele usa a expressão identidade de gênero. Define nome social como a designação pela qual a pessoa travesti ou transexual se identifica e é socialmente reconhecida. Veja que o transexualismo, assim chamada pela resolução do Conselho Federal de Medicina, não significa necessariamente que a pessoa fez a cirurgia de transgenitalismo. Não significa. É, na visão do Conselho de Medicina, uma patologia, na Organização Mundial de Saúde, uma patologia, e que me permita agora já trazer a posição do ministro Barroso. O ministro Barroso, como alguns já fizeram críticas a essa expressão no meu Instagram, não entende, e aí muito bem colocou o ministro Barroso, que se trata de uma patologia. O ministro Barroso, no voto dele, isso está no livro, diz que não é patologia. O ministro Barroso desconstrói a noção de patologia e diz lá, a verdade é que não se trata de uma doença, mas de uma condição social e logo não há que se falar em cura, disse o ministro Barroso. O indivíduo nasceu assim e vai morrer assim. Vale dizer, nenhum tipo ou grau de repressão vai mudar a natureza das coisas. Destratar uma pessoa por ser transexual, isto é, por uma condição inata, é como discriminar alguém por ser negro, judeu, índio ou gay. É simplesmente injusto, quando não perverso. Então é interessante. Eu não estou falando de questão religiosa, eu não tenho nem que pensar nisso, não. É melhor nem não dar aula. A questão religiosa não me permitiria falar sobre nada sobre isso. A questão técnica, já que o Brasil não tem religião oficial, não é isso? Meus amigos, Ministro Barroso não coloca como patologia. E a definição de nome social e a identidade de gênero, diz o decreto, é a dimensão de identidade de uma pessoa que diz respeito à forma como se relaciona com as representações de masculinidade e feminilidade e como isso se traduz em prática social sem guardar relação necessária com o sexo atribuído no nascimento. Então vale a pena dar uma olhada no decreto 8727 de 2016, que define nome social e identidade de gênero. Beleza, gente? Então vamos lá. O que este decreto diz é que os registros dos sistemas de informação, de cadastro, de programas, serviços, fichas, formulários, prontuários e congêneres dos órgãos e das entidades da administração pública federal, direta, autárquica, por exemplo, uma universidade federal que tem um prontuário de um aluno, uma chamada em sala de aula, por exemplo, deverão conter o campo nome social em destaque, acompanhado do nome civil, que será utilizado apenas para fins administrativos internos. Quando eu li isso aqui, eu falei, bom, mas como é que querem manter ou admitir o nome social e manter ao lado do nome social o nome civil? Isso gera discriminação, pensei comigo. E eu entendi um pouco depois que eu vi a manifestação lá no Conselho Federal da OAB, da travesti Márcia, que disse que às vezes a pessoa não quer mudar o nome, não quer fazer o pedido para o juiz para mudar o nome e constar no prontuário, nem quer fazer a cirurgia de transgenitalismo. O que quer é que o nome social, assim como é conhecida aquela pessoa, seja utilizado nas repartições. E isso me pareceu interessante. E aí que é o ponto que eu estou pensando para colocar no livro, depois eu vou querer a opinião de vocês. O que gerou esse decreto? Gerou muita polêmica, como eu não estou lendo, mas já vi que está um movimento aí, um xingando o outro. Eu quero que pare com isso aí, por favor, gente.
gerou muita polêmica. E foi encaminhado, e aí que entra a parte técnica e constitucional acima de tudo, foi encaminhado um projeto de decreto legislativo. Foi apresentado um projeto de decreto legislativo. Um projeto de decreto apresentado basicamente pela bancada religiosa do parlamento. Esta bancada religiosa, né, tem alguns nomes aí conhecidos do público que assinam este decreto legislativo, tem o seguinte objetivo, e aqui é extremamente interessante. Artigo 1º, fica assustado o decreto 8727 de 2016. O que o decreto legislativo está fazendo? O projeto, sustando o decreto presidencial 8727. É aqui que entra a parte constitucional. Até agora foi um debate lindo, técnico, do direito civil, que está tudo no livro, mas agora é o que eu quero colocar de novidade no livro. Depois que eu li o decreto 8727, eu percebi que, anotem o projeto de decreto legislativo 395, projeto de decreto legislativo 395. Este projeto susta o decreto presidencial. A gente tem que entender o que é um projeto de decreto legislativo. Este é o ponto. Veja, dentre as atribuições do Congresso Nacional, 49, inciso 5, escutem aí. Dentre as atribuições do Congresso Nacional, 49, inciso 5, é competência exclusiva do Congresso Nacional sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa. Eu até coloco no livro isso, quem quiser dar uma olhada na página 307, este quadrinho aqui, vê se dá para ver esse quadrinho aqui, ó. Vê se dá para ver o quadrinho. Página 307. Neste quadro, em que eu trato do assunto dentro de controle de constitucionalidade, eu dou exemplo de controle posterior ou repressivo exercido pelo Poder Legislativo. Vejam bem, existem dois tipos de controle de constitucionalidade, ou prévio ou preventivo, ou posterior ou repressivo. Posterior ou repressivo é sobre a lei, e o prévio ou preventivo sobre o projeto de lei. Como se trata de ato normativo, se está diante de um controle posterior ou repressivo realizado pelo Poder Legislativo, portanto um controle político. E o Poder Legislativo tem este poder, 49.5, de, veja bem, sustar os atos do Presidente da República que extrapolem os limites do poder regulamentar e sustar os atos do Presidente da República que extrapolem os limites da delegação legislativa. Quem quiser dar um print, página 307, o quadrinho é este, 49.5. Vê se dá para dar um print, vê se deu certo aí, gente. Tá saindo a imagem aí, deu print. Beleza, cadê a fotinha? Olha lá, galera tirando foto. Beleza. O que é interessante você observar é que nós estamos diante aqui de um típico exemplo de controle posterior ou repressivo pelo Poder Legislativo. E este foi todo o fundamento que se apresentou neste projeto de decreto legislativo. Se vocês forem ler a justificação do projeto de decreto legislativo, eles fundamentam no 49.5. Olha lá. A justificativa é o 49.5. Então, por mais que todo mundo que assina aqui, por exemplo, pastor Marcos Feliciano, é um dos que assina este projeto. Muitos da bancada evangélica assinam este decreto. A maioria da bancada evangélica. Só que o fundamento não tem nada de religião, o que é extremamente interessante. O fundamento é
técnico. Veja, professor, mas o senhor acha que não há nada de religioso? Eu vou dizer, eles foram muito bem direcionados, na verdade, muito bem orientados, porque não poderiam jamais colocar nenhum argumento religioso. E usaram um argumento técnico, basicamente argumento técnico foi colocado aqui, que é o 49.5. Estão dizendo que o presidente da República, ele extrapolou o poder de regulamentar a matéria, né, 49.5. E por isso estão dizendo que é inconstitucional. É inconstitucional. Então, o que faz o decreto legislativo? Susta o ato do presidente, do decreto presidencial. Então, esse é o debate. O que é que eu penso? O que é que eu penso sobre isso? Primeiro ponto, eu tive a preocupação em saber se o presidente da República poderia tratar deste assunto. Porque, no fundo, o que se tem aqui é matéria, pelo menos a minha primeira impressão, foi de direito civil. E legislar sobre direito civil é competência da União, 22.1. Então, esta foi uma primeira impressão minha. Mas eu cheguei à conclusão que, na verdade, o decreto não está legislando sobre direito civil. O decreto não está legislando sobre direito civil. O decreto está disciplinando uma situação de uso do nome social ao lado do nome do registro civil. Não me parece estar tratando de uma questão de registro civil ou de direito civil. Está tratando de uma questão de dignidade da pessoa humana, e este decreto está admitindo simplesmente, como fez o Conselho Federal da OAB, o uso do nome social. Então no primeiro momento a impressão era que não estava errado, que havia um problema constitucional. Mas eu depois de refletir, estou chegando à conclusão que esse decreto me parece não ter este problema de violar o 22.1. Não me parece estar tratando de direito civil este decreto da dona Dilma, assim como o que fez a OAB não trata de direito civil. Aliás, nem poderia, muito menos, a OAB tratar de direito civil. O que me parece um dos fundamentos que o presidente pode ter para manter esse decreto, além de dignidade da pessoa humana que poderia trazer, é dizer que, na verdade, primeiro ponto, o decreto não é regulamentar. O decreto não está regulamentando nada. O decreto não está regulamentando nada. O decreto está simplesmente disciplinando a previsão de uma situação no âmbito, tá aqui, né, da administração pública federal. O que poderia eventualmente justificar a atuação ou o ato do decreto é o 84, inciso 6. Veja, o decreto não é regulamentar, portanto não é um decreto regulamentar, e muito menos um decreto fruto de delegação legislativa, não é lei delegada. Aliás, não é lei delegada. Então me parece que o fundamento que o presidente vai ter que usar para sustentar esse decreto é o 84.6, que diz que compete ao presidente, mediante decreto, dispor sobre a organização e funcionamento da administração pública federal. O que parece, então, é que está dispondo sobre uma situação da administração pública federal. Então, meus amigos, realmente, eu estou com muita dificuldade, por isso a abertura do Periscope de hoje, depois de um dia de muito estudo sobre essa matéria, para ver se está numa linha correta. Então, o que eu queria, depois de expor isso tudo, são praticamente 1 hora já falando com vocês, estou vendo que tem muita gente ligada ainda aí, saber, realmente, vimos toda a história do tema, o tema, para aqueles que prestam defensoria pública, o tema é sensacional, porque a defensoria pública tem um papel muito importante de conseguir as ações judiciais para a cirurgia pelo SUS, né? Hoje poucos hospitais têm feito essa cirurgia, então tem diversas demandas da defensoria pública. Aqueles que mexem com o Ministério Público, que prestam concurso para o Ministério Público, são extremamente interessantes. Para aqueles que estão prestando a OAB acabou de disciplinar pelo Conselho Federal a própria possibilidade do uso do nome social. Para os concursos federais, esse é um tema extremamente importante, está na mão do Supremo para ser decidido. Há já voto do ministro Barroso
nesse sentido de admitir o uso do nome social. E essa situação é extremamente complicada e do ponto de vista técnico interessante, se é possível ou não o ato do Congresso Nacional sustar o ato normativo do presidente da República. Aliás, não há dúvida que o decreto presidencial é um decreto autônomo. Não há dúvida que estamos diante de um decreto autônomo do presidente da República, porque ele normatiza. Não é que ele regulamenta um direito civil, mas ele traz uma disposição. Este é um típico exemplo de decreto autônomo, na minha visão, que busca o fundamento na própria Constituição. E que, em tese, para quem quiser discutir esse decreto no Supremo, cabe um madin no Supremo contra o decreto 8727 para se debater. Entendo sim possível cabimento de ADI, porque na minha visão esse decreto tem caráter autônomo, com fundamento no 84, inciso 6. E ao lado disso tudo, dignidade da pessoa humana, proibição de tratamento discriminatório e tudo mais. Então, isso tudo, meus amigos, vem trazer a problemática para o assunto, né? Então, eu vou agora, depois disso tudo exposto, né, colher as opiniões dos meus amigos do Brasil. Então eu estou agora aqui encerrando a minha apresentação, praticamente uma hora que fiquei apresentando aqui, e queria ouvir vocês. Então agora é o momento que eu vou interagir com vocês, ouvir o que vocês têm a dizer e dizer que vocês têm que ficar atento a isso tudo. Então basicamente, né, quero que vocês acompanhem. Primeiro ponto, saber, né, esse papel de controle posterior ou repressivo por parte do Poder Legislativo, um tema interessante técnico, o debate sobre a transexualidade, a cirurgia de transgenitalismo, as decisões do Supremo, o que se fez na STA 185, na DI 4275, o que está para ser feito no RE 845779, e o debate sobre o decreto 8727 de 2016, ao lado de posições como a do Conselho Federal da OAB. Amigos, estão com a palavra. Quero ver o que vocês têm a dizer. Obrigado pela excelente aula. E contra o decreto legislativo. Esse decreto legislativo, então vamos com calma. Segura um pouco a pergunta. O Felipe fez a pergunta. O decreto legislativo ainda não é um ato decidido. O decreto legislativo, segurem pergunta, gente, porque eu não estou lendo o resto. Segurem pergunta, eu vou responder a pergunta do colega. É um projeto de decreto legislativo, está aqui ainda. Quem quiser acompanhar, entra no site da Câmara dos Deputados, vão lá em projeto de decreto legislativo 395 de 2016, apresentado no dia 18 de maio de 2016. E vocês vão ver, o projeto foi apresentado. Quem é o deputado aqui? João Campos, acho que foi do senhor deputado João Campos e outros. E o andamento dele é ACCJ. Então, haverá a manifestação da CCJ, depois debate plenário da Câmara para aprovar, e ser aprovado na Câmara, a necessidade do Senado aprovar, porque é decreto legislativo do Congresso Nacional. Lembrando que o decreto legislativo do Congresso Nacional, 49 da Constituição, não tem sanção ao veto do presidente. Se aprovado no Senado, o presidente do Congresso promulga e publica. Beleza? Beleza? Então, primeiro ponto. O projeto de decreto legislativo não é realidade ainda. Não acho que tem como o Supremo trancar isso aqui. Jamais. O mandado de segurança preventivo não tranca isso aqui. Então vamos ter que acompanhar a situação aqui. Vamos ver se tem razão. Ou seja, extrapolou ou não o presidente da República? Poderia tratar de nome social? Isso é direito civil? Isso não é direito civil? Está correto, né? Professor, vem o Beto. Professor, o que você faria? Você se sentir mulher... Como que é? Correu aqui. Passamos de 100 mil seguidores. Isso é maravilhoso, galera. Então, muito obrigado aí. Vocês que estão ajudando aí. Bom demais, né? Professor, a fundamento técnico, porém a decisão será política. Difícil passar, disse o Ítalo. Difícil passar aonde, Ítalo? Você está achando que não passa?
Professor, obrigado pela aula. É um privilégio poder assistir uma aula constitucional. Muito obrigado, gente. Acho que ele gostou da pergunta. Que pergunta, Felipe? Acredito que a dignidade deve vir em primeiro lugar sempre. Está travando a transmissão a todo mundo, a todo minuto. O novo governo será, essa Câmara não aprova. Nas casas legislativas. Então, até acabou a minha bateria. A minha também não sei como tá. Você pode se dizer mulher só para espionar as mulheres no banheiro? O que é isso, Beto? Como assim? Espionar as mulheres? Ô, Beto, pelo amor de Deus, sou homem casado, meu amigo. Né? Se você for fazer isso, aí eu vou. Não vou nem responder. Vamos lá. A dignidade da pessoa humana é coringa para qualquer coisa. É a crítica do professor Lênin Streck, né? Usar a palavra, o decisionismo, né? De que as pessoas às vezes usam de grandes chavões, né? Para justificar qualquer coisa. Realmente jogar tudo dentro de dignidade da pessoa humana, você joga tudo. O que eu tentei trazer foram aspectos técnicos dessa questão. A questão não é muito simples, né? Ainda seja carente de ser regulamentada. Se o decreto legislativo for aprovado e publicado, se o decreto legislativo for aprovado e publicado, meus amigos, aprovado e publicado o decreto, ele sustou o ato, ele sustou o decreto presidencial. E aí a única maneira de sustar, na verdade, retirar este decreto legislativo é uma ADI no Supremo, que ataca o decreto legislativo, porque o decreto legislativo é um ato normativo. E uma ADI no Supremo contra o eventual decreto legislativo que sustou o decreto presidencial. Sim. Homem, ei, meu Deus do céu. Eu tô falando de coisa séria, gente. Não tô falando de homem que vai pro banheiro para ficar esperando a mulher. Se o homem tiver que ir pro banheiro para esperar a mulher, ele tá ruim aí, pelo amor de Deus, tem tanta coisa aí pra. Vai para um barzinho, vai ter que espionar mais no banheiro, gente, pelo amor de Deus, né? Bom, mestre, o momento não é cabível para você mencionar no seu livro, aguarde a decisão final do Congresso. O que eu estou pensando em fazer no livro eu vou lançar essa ideia, porque eu quero a opinião de você. Lançar a questão envolvendo o decreto, que eu realmente, quando fechei a edição em julho, não tive conhecimento desse decreto. Vou colocar a noção do decreto, vou colocar a orientação da OAB, vou colocar o projeto de decreto legislativo e vou meio que deixar um pouco aberto, porque eu estou pensando ainda, né? Relativismo total do que, Felipe? A galera tá realmente, essa história de tudo entra dentro de dignidade, realmente o fundamento técnico que poderia ter vindo é 84.6, depois da emenda 32, que admitiu um tipo de decreto autônomo. Hoje existe no Brasil, sim, decreto autônomo, 84.6. O presidente edita um ato de caráter normativo autonomamente, com fundamento na Constituição. 84.6. É exemplo de decreto autônomo a partir da emenda 32, gente. A partir da emenda 32 o único exemplo de decreto autônomo que eu tenho para dar no livro hoje, decreto autônomo hoje, verdadeiro, previsto na Constituição, é 84.6, é decreto autônomo. A Constituição admite que o presidente legisle por decreto autônomo. Admite. 84.6, dispor mediante decreto sobre a organização e funcionamento da administração. E se eu entender que ao dispor sobre essa questão, está tratando sobre a organização do uso do nome, aí tem que ver se dá para forçar a barra. O Supremo às vezes força a barra nesse sentido. Eu estou dando uma legitimação para o presidente tratar de uma questão como essa. Veja, a OAB tratou de modo idêntico. Poderia a OAB ter feito isso ou a OAB legislou? É uma questão muito delicada, assunto polêmico, mas necessário. Então, este é um típico assunto de uma prova oral, que o examinador não tem a resposta. Não estou dizendo, não estou dizendo que o uso do nome é tema, o uso do nome é um tema de decreto autônomo. Eu estou dizendo que a organização, veja o que diz o decreto, né? Tá aqui. Registros de sistema de informação, cadastro, programas, serviços, fichas, formulários. Se você entender que isso é uma parte de organização da própria administração, né, nesses órgãos, é que entraria
a justificativa para esse decreto. É como você vai interpretar, se é um modelo de organização. Não estou dizendo que a administração pode legislar sobre nome, jamais, não pode, isso é direito civil, gente. Mas eu estou tentando encontrar um fundamento técnico para justificar, porque o decreto é interessante. O decreto vem numa linha de evolução e que me parece ser a linha da decisão do Supremo, naquele RE 845779. Não estou dizendo que vai ser um RE majoritário, eu tenho realmente certeza que vai ser por maioria a decisão, mas caminha para isso. Caminha para isso. Dentro da noção de dignidade na linha do que o ministro Barroso sustenta ali. Não tem a decisão do ministro Barroso, ele é decisão ainda de voto, ainda o Supremo está debatendo, né? Alteração do nome para nome já possui ação própria. De fato, a alteração de nome para nome tem aquela DIN, que vocês já anotaram, que na verdade é uma mera interpretação conforme a Constituição de um dispositivo da Lei de Registros, que permite que... Quer ver, ó? Olha que interessante. Aquela ação desde 2009 é a DI 4275. O que se quer é uma interpretação conforme do artigo 58 da Lei de Registros. Anotem aí, artigo 58 da Lei 6.015 de 73. Diz, o prenome, o prenome, você já sabe, no direito civil se define bem o prenome. Então o prenome será definido admitindo-se, todavia, a sua substituição por apelidos públicos notórios. Então, o que quer o PGR aqui é que o apelido público notório, que é, na visão dele, um nome social, você permita interpretar apelido público notório da lei de registro como sendo o nome social. E por isso a possibilidade de mudar, né? Com base na lei de registros, que é uma lei 6.015 de 73. Veja que interessante. Então já há uma DI 4275 para discutir, né? Você é contra ou a favor da bancada evangélica? Por quê? Não, eu não sou contra ninguém, gente. Eu, pelo amor de Deus, sou contra ninguém aqui. O que eu estou pensando é se tecnicamente poderia o projeto de decreto legislativo ter sustado o ato, porque não se enquadra, na minha visão, este projeto não se enquadra no 49.5. O 49.5 diz, o decreto que extrapolar os limites do poder regulamentar. E ele não está regulamentando aqui uma lei. Ele está legislando o presidente da República com base no 84.6. Esta é a questão. Ou da lei delegada, não é lei delegada. Então, esta é uma questão. Ou, alguns colocaram, isso é direito civil. Poderia, então, direito civil e relativismo. Felipe falou aí. Será que, então, ele está tratando de direito civil? E, portanto, aí, se for direito civil, meus amigos, esquece tudo. Aí é regulamento, não é regulamento. Tirem a palavra, não é um regulamento autônomo, porque ele não está regulamentando. É um decreto autônomo, não é regulamento. Não é decreto regulamentar. Ato normativo primário, Ronaldo, perfeito, com fundamento na Constituição. A única maneira desse decreto sobreviver é se interpretar que o fundamento é o 84.6, decreto autônomo com fundamento na Constituição e uma noção de que aquilo que se fez ali é organização e funcionamento da administração federal. Porque, na verdade, a certidão de nascimento original não deixa de existir. Perfeito. Jamais poderia, perfeito, minha amiga, esqueci, não vi seu nome, o decreto presidencial mudar a lei civil. Jamais. Isso aí seria aquele tipo de inconstitucionalidade desvairada ou enlouquecida. Não é isso. O Código Civil não foi mudado, a lei não foi mudada. O que se está dizendo é que ao lado do nome civil vai um nome social. Quando eu vi, eu achei estranho. Porque eu falei, se vai por nome social, não pode discriminar com o nome civil. Mas eu falei, mas não pode mudar a lei civil. Isso depende de uma decisão judicial ou de uma lei federal. E por isso é que não está legislando. Então, se assim se entender, né? Está
permitindo que se coloque o nome social ao lado do nome civil. Então esse é o grande tema, né? Então é isso. Vamos ter, porque agora quase 1h, vocês estão comigo aqui há mais de 1 hora, né? Então este debate é extremamente interessante. O Ítalo que entrou aí é o Ítalo lá, que me mandou, é o Ítalo professor lá do Rio, de Natal, Rio Grande do Norte. É isso aí, Ítalo? É você que está aí? Ítalo, que mandou a mensagem, cadê? É o professor Ítalo que entrou agora? Sim, amigo Ítalo, mas é Ítalo Rebouças, é José? Grande professor, eu não sabia, o professor Ítalo mandou uma mensagem, disse que ele está fazendo um mestrado sobre o tema na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Grande Ítalo, né, uma admiração muito grande pelo seu trabalho, professor de constitucional. Então, Ítalo, você depois, eu vou te ligar depois aí pra gente bater um papo, porque eu vou colocar no livro aí, quero trocar uma ideia aí, queria saber as suas opiniões, o que você tem pensado sobre. Tamo junto, Ítalo, obrigado, amigo, né? Grande abraço aí, viu? Foi um prazer falar. Falamos esses dias aí, né? Grande abraço. Por isso que estava falando coisa coerente, Ítalo, né? Então, vamos conversar aí sobre o tema. Bom, meus amigos, então acho que é isso, né? Meu papel é ver a opinião de vocês, debater, trazer grandes temas. Acho que só deveria constar o nome social. Então, isso que eu pensei. Por que não só o nome social? Eu achei que era só o nome social, mas aí eu pensei, se colocar só o nome social, o presidente legislou. Isso que me gerou uma questão. Porque, na verdade, eu acho que deveria ser um nome social e aí mudar no registro civil. Mas, para isso, eu dependo de uma alteração na lei civil. E aí não poderia fazer. Alteração, isso tá para ser julgado na ADI, ou se o Congresso legislar sobre a matéria, gente. Aí não pode. Nome social não tem nada a ver com o nome civil, com o registro civil. Mas aqui, na verdade, na maioria das vezes, para não haver discriminação, o que se busca é a alteração do registro civil pelo nome que aquela pessoa é socialmente conhecida. Realmente não tem nada a ver. O próprio decreto não confunde, define o decreto, nome social, designação pela qual a pessoa travesti ou transexual se identifica e é socialmente reconhecida, né? Não tem nada a ver com o nome civil. Claro que não tem nada a ver. Galera, vambora? Tudo bem então? Valeu mesmo? Muito bom. Gostou?